Fala aí pessoal, beleza? Professor Romão, e vamos finalizar agora falando sobre a emancipação do Haiti, tá? É coisa simples, rápido, mas só para a gente finalizar então as emancipações das colônias da América Espanhola, beleza? Então vamos lá agora para o nosso Breaking News, Fact News aí. Vamos falar agora sobre a emancipação do Haiti, né? E nós vamos ter esse cidadão aqui, o Toussaint, como o líder principal. A antiga colônia do Haiti, na realidade, era chamada de São Domingos, tá? E ela era basicamente uma fazenda de escravos. O que seria uma fazenda de escravos? Era uma colônia em que era destinada à procriação de escravos, né? Então era como se fosse uma fazenda de gado, mas destinada a pessoas, seres humanos, e esses seres humanos eram os escravos descendentes de africanos, né? Uma coisa horrível, horrorosa, mas foi o que aconteceu, né? E dentre eles aí o mais interessante é que dentre os que os protagonistas da escravidão, não tirando o peso, é claro, de todos os que foram trazidos por espanhóis, holandeses e principalmente portugueses, mas os franceses foram os que promoveram essa ideia de criar uma fazenda para a procriação de escravos. Então, pegar seres humanos e fazer com que eles procriassem como gado, né, através do sexo, e através disso, né, as crianças que nasciam já iam ali se tornando escravos, então a ideia era mais ou menos essa. Não obstante, a maior parte da população era escravos, né, aproximadamente aí cerca de 465 mil escravizados, e uma pequena minoria que era de origem francesa e que iriam, né, comandar aí esses escravos, né? Então, nós temos aqui o Haiti, né, era uma colônia francesa, 1780, né, então na década de 80 do século XVIII, nós vamos ter aí cerca de quase 500 mil escravizados, e em 1791 nós vamos ter as primeiras ações rebeldes liderados por Toussaint Louverture, né? Eu acredito que seja Louverture, né? Toussaint Louverture. Falei errado anteriormente, eu acredito que seja assim, né? Meu francês não é bom, uma porcaria, mas acredito que seja Toussaint Louverture, né? Em 1794, nós vamos ter a abolição da escravatura feita pelos jacobinos, né? Durante a Revolução Francesa, os jacobinos, que era a ala esquerda da Revolução, pois eles se sentavam à esquerda no parlamento, eles vão promover, e que tinha ideais mais voltadas para as questões sociais, decidiram abolir a escravidão, né, junto com todas as reformas sociais que fizeram lá na França, decidiram também fazer a liberação, a libertação de todos os escravos das colônias francesas, no caso Haiti. Mas quando Napoleão volta ao comando, ele tenta restabelecer o pacto colonial, e dentre isso nós vamos ter a volta da escravidão. Então está aqui em rosinha, né? Napoleão volta, manda forças, inclusive francesas, para a ilha para tentar controlar a revolta, né? Tentar restabelecer, na realidade, o pacto colonial. Toussaint é preso em 1803,
ok? E quem continua a sua revolta, né? Na realidade a revolta não era de Toussaint, ele era o líder. E quem continua como líder, né, na liderança, é o seu imediato próximo a Toussaint, que é Jean-Jacques Dessalines, né? Resultado de tudo isso vai ser a independência. Então, eles querem o fim da escravidão e acaba promovendo a independência do Haiti, que era na realidade eles promovem a independência de São Domingo, que a partir de então se chama Haiti, em 1804. E o ponto principal dessa revolta, na realidade, é a violência, porque eles matam todos os brancos, né? Então, a revolta, ela dá num ponto em que, na realidade, eles não matam todos os brancos, né? Vamos lá. Essa questão racial, ela não que não existia essa questão, vocês são negros e escravos e vocês brancos são os chefes. É claro que existia essa percepção, é claro, é óbvio, né? Mas não era tão como nós vemos hoje, ou tão quanto nós vamos ver, por exemplo, na década, no século XX, né, meados ali do século XX, nos Estados Unidos. É óbvio que existia essa separação entre brancos e negros, mas na realidade existia a questão do quê? Matar todos aqueles que eram considerados líderes e que eram considerados obstáculos ao fim da escravidão. Então, a violência a questão é matar todos aqueles que eram da elite, tá? No caso, todos aqueles que eram franceses brancos, pois eram a elite. E vão matar mulheres, não só os homens, como mulheres e crianças também, né? Vão dizimar aí e acabar com toda a população, então, da elite, que se demonstravam aí um empecilho para o fim da escravidão. E no meio de tudo isso, eles acabam promovendo, então, passando por um estágio acima, então não apenas nós queremos o fim da escravidão, como queremos também agora a independência. Queremos nos tornar também independentes. E aí promovem a independência através dessa violência, né, matando todo mundo, então promovendo a escravidão. Isso gerou até mesmo um termo, né, porque foi um fantasma, né, esse processo foi tão violento que criou aí um temor por parte de toda a elite da América, não apenas a América espanhola, a América portuguesa também e até mesmo os Estados Unidos, né, América inglesa, mas agora já Estados Unidos. Então todos os países, todas as elites, desde a América do Norte até a América do Sul, começou a se preocupar com essas revoltas, porque não seria mais uma revolta de independência ou uma guerra de independência, e sim uma revolta escrava contra a elite que impedia a escravidão. Então, o que se tornou um termo chamado haitianismo, porque é o medo contra a revolta escrava e, sobretudo, a violência ao qual empregaram, lembrando que a população era bem maior, a população escrava, do que a população branca, né, do que a população não escrava. Então, a população escrava, e levando em consideração os indígenas que estavam se tornaram escravos, sobretudo na América Espanhola, era muito maior essa população do que e aqueles que eram adeptos, né, aqueles que eram, vamos dizer assim,
simpáticos à ideia do fim da escravidão, então era muito maior do que a elite. Então eles se preocupavam muito, sobretudo no Brasil. No Brasil, a preocupação foi muito grande porque a população escrava no Brasil era várias vezes maior do que a população liberta, né? E, sobretudo, a elite. Então, como vocês podem ver aí, né? Então, o medo das elites de que o episódio pudesse se repetir, né? Pois a ideia de que uma massa escravizada poderia se rebelar contra os colonizadores, né? Na realidade, contra a elite, se tornou um fantasma para as elites coloniais, cujo objetivo era se tornar independente das metrópoles e aumentar o seu próprio poder, mas sem promover uma igualdade social. As ações dos escravizados assombraram a elite criolha da América Espanhola. Os rebeldes dominaram os franceses de São Domingos, queimando canaviais e destruindo propriedades e matando, né, claro, os proprietários. Aqui dá para ver, ó, no quadro, né, os homens, né, a elite, mulheres, né, ali sendo morta, né, mulheres ao chão e crianças ali, né, sendo atacadas. Uma criança aqui ao canto esquerdo sendo atacada nessa xilogravura, né, de 1860. Ok? Mas aqui, né, nesse texto que está logo abaixo aqui, falando, né, sobre a elite crioula, mas não era só essa elite, a elite brasileira também estava com medo, tá? E assim como a elite americana também, sobre esse processo, ok? Agora, para dar continuidade, vamos fazer agora, eu vou dar 10 minutos aí para vocês fazerem a hora de estudo que está na página 38 do livro didático de vocês, a apostila. Então, página 38 é para fazer agora, hora de estudos, tá bom? Então, essa é a hora de estudos. Vai ser dada uma pausa e assim que der 10 a 15 minutos, vocês retornam aqui que eu vou fazer a correção, beleza? Então, quem está aí com vocês na sala vai dar a pausa e nós já retornamos, tá bom? Bom, vamos lá, corrigindo agora a primeira parte aqui, tá? Então, a correção nós temos aqui. A respeito dos fatores que contribuíram para os movimentos de emancipação política da América Espanhola, analise as afirmativas a seguir. 1. As ideias iluministas contribuíram como base ideológica para o movimento emancipatório? Sim, as ideias iluministas contribuíram como base ideológica para que eles reivindicassem a emancipação, ou seja, a independência com relação às metrópoles. As reformas promovidas pela metrópole ajudaram a fortalecer o poder dos crioulos na colônia, gerando a insatisfação do restante da população? Não, na realidade, não existiu reformas e a elite crioula queria fazer parte do sistema administrativo da colônia, e por não ser permitido, eles acabaram se revoltando e colocando a população aí junto, né, utilizando a população como massa para o seu exército, e com isso conseguiram a independência, lutar contra a metrópole e conseguir a emancipação, a independência. A invasão francesa à Espanha contribuiu com os processos de emancipação política das colônias espanholas na América? Sim. Sim. A invasão da França contra a Espanha contribuiu, porque a intenção, então, agora do exército era proteger a sua metrópole. Com isso, as colônias ficaram com pouco exército, né? Somente os exércitos que já estavam lá locais, na realidade alguns até foram enviados,
e com isso a elite local aproveitou a oportunidade e instituiu aí o início das guerras emancipatórias na colônia. Então, a alternativa correta, 1 e 3 são verdadeiras, letra D. A grande desigualdade social que caracteriza a América Latina pode estar associada ao processo de independência? Sim, porque quem promoveu o processo de independência foi justamente a elite. E por essa elite ter promovido esse processo de independência, eles não quiseram justamente dar início a um processo de melhoria social, ou seja, um processo de reformas sociais, de igualdade social, né, promovendo aí não apenas com relação ao fim da escravidão, mas também com a população mais pobre tendo direitos sociais. Então, a independência dos países da América Latina foi empreendida de forma geral pela elite, que era chamada de criolha. Esta desejava se tornar independente para acabar com o monopólio de comércio de impostos pelas de comércio imposto pelas metrópoles e ocupar cargos na administração política, porém sem promover mudanças, ou seja, eles queriam na realidade o quê? Se tornar independente da metrópole e ao mesmo tempo se tornar aqueles que iriam promover a nova exploração, continuar no lugar de exploradores. Então eles queriam pegar o lugar da metrópole e se tornar os exploradores do povo, certo? Que na realidade já o eram, né? Eles já eram junto com a metrópole. Essa elite já promovia a exploração da população. Eles queriam continuar agora, mas com mais poder. Retirar simplesmente os funcionários da coroa, retirar a metrópole e continuar com a exploração contra a população e os escravizados. Então, continuando aí, quiser dar uma pausa aí para copiar a resposta, tá? Ocupar, né, então, impostos, porém sem empreender grandes mudanças sociais. Dessa maneira, a grande desigualdade social presente nas colônias, marcadas pela presença da escravidão africana, foi mantida em um sistema que se estendeu pelo século XX. Então, se precisar, é só dar uma pausa e continuar copiando, beleza? Vamos continuar então agora para a questão 3, a respeito da emancipação política das colônias latino-americanas, faça o que se pede a seguir. Entre as ex-colônias espanholas na América, o México e o Peru apresentam datas mais tardias de independência. Por quê? Porque ambos os países faziam parte dos dois vice-reinados mais importantes da América Latina espanhola. Por isso, a resistência dos espanhóis foi mais intensa. Ou seja, por serem os dois vice-reinos mais importantes, existia uma força do exército espanhol maior nessas regiões, porque à medida em que foi perdendo as possessões menos importantes, não que não eram importantes, mas eram menos importantes, foi se concentrando um maior poder nessas duas partes, né, que é o México e o Peru. E por causa disso, demorou mais tempo porque existia uma maior concentração de poder do exército espanhol lá protegendo, porque eram duas regiões muito importantes. Então, mais protegidas e por isso demorou mais. Por que os países que constituíam
o vice-reino do Rio da Prata tem data de independência diferente? Porque, na realidade, não houve como que eu posso dizer? Não houve um acordo entre as elites locais. Então, no caso do Paraguai, a elite do Paraguai já se organizou sozinha, né, até virou uma ditadura. O Uruguai ficou ali, né, na realidade foi tomado pelo Brasil, né, e se tornou a província da Cisplatina. E na Argentina, né, infelizmente lá como são os argentinos, eles não se deram nem com eles. E aí existia ali, as elites entraram em conflito entre eles. Então a resposta aqui, por que a independência não se deu ao mesmo tempo em todas as localidades? O Paraguai emancipou-se antes, constituindo governo próprio. Na atual Argentina, a emancipação se deu no final da década de 10 do século XIX, e o Uruguai, por sua vez, passou ao controle português e em 1816, efetivando a sua emancipação somente em 1828, após a Guerra da Cisplatina entre Argentina e Brasil. Aproveitou a situação e se tornou independente, nem tanto para o Brasil e nem tanto para a Argentina. Ok? Por último, explique o contexto em que se deu a luta emancipatória do Haiti e os aspectos que ela gerou para o continente americano. Como eu acabei de explicar agora, falando sobre o Haiti, a luta se deu num contexto de promover o fim da escravidão e acabou alcançando o grau de emancipação política por causa das lutas contra. Chegaram a conseguir o fim da escravidão por causa do governo jacobino lá na Revolução Francesa, mas com a volta de Napoleão tentou voltar com a intenção de retomar o pacto colonial e retomar com a escravidão, o que gerou uma insegurança jurídica. E como assim? Poxa, eu tinha uma lei e essa lei determinava o fim da escravidão. E agora voltou, e volta também a escravidão. Eu era até então liberto e agora eu volto à condição de escravo. Então eles voltam e falam, não, então vamos nos tornar totalmente independentes. Então vamos promover a nossa independência e com isso nós conseguimos um novo país e proclamamos definitivamente a independência. Então perceberam? Eu tinha uma lei e essa lei determinava, mas lá onde se faz a lei falou que agora não vale mais e voltamos a ser escravos. Então vamos nos tornar independentes desse país que volta atrás. E aí, justamente, é que promove a independência. Então, passaram do grau de lutar contra a escravidão para agora se tornar independente da França, pois essa não garantia a eles o direito à liberdade. Né? Então, tratava-se de um contexto de influência da Revolução Francesa e de reação dos escravizados, maior parte da população, contra a exploração a que eram submetidas. Então, ó, perceberam? Eles queriam uma reação, na realidade eles queriam o fim da escravidão, o fim da exploração a qual era submetida. A violência usada no processo emancipatório com a morte da maioria dos senhores e da sua família também, e a queimada das lavouras, bem como o fim da escravidão no território, fez do Haiti um exemplo de independência temido pelas elites americanas. Então nós terminamos aqui o capítulo 7 e vamos iniciar o capítulo 8, que é Independência do Brasil, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui, tchau!